A paz do Senhor, querido coordenador da Missão com Crianças, que bom tê-los aqui conosco. Hoje nós iremos aprender sobre a história bíblica de férias da escola dominical, de escola bíblica dominical de férias. Olha só, não será só no domingo, mas você também irá apresentar, ou pode ser numa quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado ou no domingo em sua igreja. Então será assim uma escola bíblica dominical em diferentes dias. Então seja muito bem-vindo e vamos juntos aprender sobre a nossa lição. A nossa lição que tem um título diferente, o tema novo, porque é novidade. E o tema será Sendo Luz na escuridão. Como é o tema mesmo? Sendo luz na escuridão. Sendo luz na escuridão. Quem não conhece ainda, nós somos. Eu sou o tio Renan Vanzelen. E eu sou a tia Mili. E juntos nós vamos aqui ensiná-los da maneira que você vai lá ensinar sobre a história de José. Olha só, os personagens da nossa história de hoje são José, filho de Jacó. Então você vai aprender justamente conosco, né, o momento da sua contação de história lá para as suas crianças na sua igreja. Nós somos também, juntamente com a Missão com Crianças em Belém, os coordenadores da região sul da Missão com Crianças. E nós agora vamos lá aprender, vamos conosco, vamos aprender e vamos pegar as ideias para fazermos a nossa melhor história com as nossas crianças, para que elas possam aprender e guardar em seu coração. E o versículo para memorizarmos está lá em Romanos, no seu capítulo 8 e no seu versículo 28, que diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que bênção, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos aqui um objetivo. O objetivo para essa história, para que você possa falar sobre essa história para suas crianças, que é mostrar à criança que vale a pena servir a Deus, ser obediente aos seus mandamentos, aos seus princípios e andar no caminho da luz. Mesmo que nós venhamos passar por muitas lutas, o nosso Deus irá nos honrar no momento certo. Quando nós somos o sal da terra, quando somos a luz deste mundo. E sentir o quê, tia Mili? Sentir que a criança, que com Cristo Jesus será sal da terra e luz do mundo. E fará ela andar no caminho do Senhor e seguir seus mandamentos e fazendo tudo com amor e dedicação. Sempre orar para que as crianças sempre seguirem os mandamentos do Senhor, o caminho do nosso Senhor, andando na sua maravilhosa luz, que está em Cristo Jesus, e que nunca percam a esperança que Deus, no tempo certo, vai nos honrar. É só sermos tementes e obedientes ao nosso Papai do Céu. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já temos o tema dessa história que você vai ensiná-los, que é sendo luz na escuridão. E nós iremos falar sobre José. Olha só, José aqui. José, ele era o filho caçula de Jacó e de Raquel. Olha só, vamos trocar. A Jamile vai segurar aqui a Raquel e eu vou segurar o nosso personagem de hoje. Então, José era filho caçula de Raquel e também filho de Jacó. Então, Jacó e Raquel, eles eram os pais do nosso personagem principal de hoje. Sua família era inúmera, era grande, com 11 irmãos mais velhos. No entanto, José tinha um lugar especial no coração de seu pai, pois ele havia nascido quando Jacó e Raquel já eram bem idosos. No momento da sua historinha, você pode até cantar uma musiquinha para eles, para animar aquela criança naquele momento, para não ficar só na parte teórica, só na parte de leitura, mas que você possa também dar uma acolhida, mexer com as suas crianças, para que elas possam se sentir à vontade no momento da sua história. Então você pode cantar a musiquinha que nós sempre cantamos nas congregações que nós vamos, que é o atenção, concentração, vai começar a nossa história. Oh yeah! Então você repete uma vez e pede para as crianças repetirem outra. E assim eles vão fazendo até o final. E quando chegar na parte do glória a Deus, você vai pedir, vamos soltar, vamos dar um salto de glória para o nosso Deus, para o nosso Jesus. E ali você vai animar a sua criança e a sua criança vai ficar focada em você, porque você já chamou a atenção dela na hora da musiquinha e na hora que demonstrou os visuais.
Jacó também era chamado de Israel. Ele amava José de uma maneira especial, razão que decidiu presentear o nosso personagem de hoje, José, com uma túnica longa e colorida, que aumentou o ciúme dos irmãos de José. Quando José recebeu aquele presente, aquela túnica colorida tão bonita de seu pai, adivinha o que aconteceu na vida dos irmãos? A lâmpada deles se apagou, porque no seu mundo prevaleceu toda a mancha do pecado, a mancha da inveja. E ali eles ficaram furiosos, porque Jacó deu aquele presente a José. E a ira entrou em seu mundo, deixando seu mundo ficar totalmente amargo e doente, e deixando a sua lâmpada apagar. A Bíblia hoje nos conta que José teve sonhos reveladores e fascinantes. Primeiro, ele sonhou com feixes de trigo, que se curvavam diante dele. Em outra ocasião, José sonhou com o sol e a lua, e 11 estrelas. Olha só, estavam se curvando diante dele. Quando resolveu contar os seus sonhos aos seus irmãos, eles ficaram perplexos, e até o seu pai repreendeu a ele, mesmo amando, e questionando a ele que se ele acreditava que ele e a sua mãe e seus irmãos pudessem mesmo se ajoelhar diante dele, se ajoelhar, se prostrar. Os sonhos de José revelam um grande plano de Deus em sua vida, que influenciaria toda a sua família e o futuro do povo de Israel. Como você já sabe, José foi encontrar seus irmãos no campo, onde estavam cuidando das ovelhas, e avistaram e tramaram ali um plano cruel e terrível para tirar a vida de José. Um dos seus irmãos, porém, não concordou com aquele plano de assassinar o seu irmão e sugeriu que apenas o jogassem num poço, e assim fizeram. Agarraram José, tiraram sua linda túnica e lançaram em um poço. Olha só o que tramaram contra José. José não havia cometido pecado nenhum. José era um menino, um jovem, podemos dizer, que era temente a Deus, que andava com a sua lâmpada acesa, e em seu coração e em seu mundo só havia amor, esperança e felicidade. Então José, ele era temente a Deus, obediente aos seus pais, e ele sempre sonhava, porque Deus o revelava as coisas que iriam acontecer em sua vida através dos sonhos que José tinha, que Deus o demonstrava. Naquele momento que tudo isso aconteceu, quando José percebeu tudo aquilo, José ficou surpreso com aquela atitude dos irmãos dele de jogarem ele em um poço. Quando José viu que ele já estava naquele abismo escuro, a tristeza pairou sobre a vida de José. José ficou muito triste, pois ele estava vendo do que tudo estava acontecendo em sua vida, ele mesmo sem ter feito nada contra os seus irmãos. Em seguida, venderam-no a uma caravana ismaelita que passava por lá, que iria para o Egito. Contudo, foram contados para Jacó. José havia morrido por uma fera. Olha só o que disseram para Jacó. Jacó já estava ali preocupado com os seus filhos, que estavam demorando a chegar. E ali foram lá com Jacó e disseram: pai, o José foi morto, uma fera pegou ele, matou José. E ali tiraram a túnica que estava no corpo de José, viram que tinha um animal, um cordeiro, mataram aquele cordeiro, com o sangue do cordeiro mancharam a túnica e ali mostraram para o pai, o enganando daquela maneira cruel. Jacó ficou muito triste e chorou amargamente. Então, a mesma sensação que José teve quando seus irmãos fizeram aquela maldade, Jacó ficou surpreso, Jacó ficou triste, porque ele era o pai daquela criança, vamos dizer assim, daquele jovem, daquele adulto. E um pai ama o seu filho, uma mãe ama a sua criança e quer o bem. Algumas vezes na vida,
Haverá pessoas da nossa própria família que irão ficar com raiva de nós. Olha só. Ou até mesmo com inveja, por refletirmos a imagem do Senhor Jesus sobre nossa vida. Nós devemos ter paciência para agir corretamente e não nos contaminarmos para pecar contra essas pessoas. Porque nós sabemos que muitos são os levantes do inimigo contra as nossas vidas, mas nós devemos crer que nós temos Cristo Jesus em nossa vida. E se Ele está conosco, o mal não prevalecerá. Porque o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós possamos crer nele, que iremos ter a vida eterna, Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Ao chegarem no Egito, venderam José como escravo para Potifar. Potifar era um oficial, um comandante da guarda do faraó. E passando alguns meses, José, por fazer corretamente suas tarefas, ele passou a morar e administrar a casa de Potifar e todas as suas posses. Deus estava com José e o abençoou em tudo que ele fazia. E assim, tudo que sua mão tocava era bem-sucedido. Por isso, Potifar confiou a José tudo quanto ele possuía. Isso acabou despertando interesse à mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, mas José não cedeu ao pecado. Contudo, ele foi acusado injustamente por atacar a mulher de Potifar e acabou sendo preso. Na jornada na nossa vida, aparecerão diversas tentações, armadilhas do diabo para induzir a nós pecarmos, ou tentar nos derrotar e nos afastar de Deus. Por isso, precisamos estar sempre em oração, para que Deus nos direcione, nos ajude e nos livre de todo o mal. Na prisão, José também era temente a Deus. Ele ajudava o carcereiro em suas tarefas. Certo dia, os companheiros dele tiveram sonhos e Deus revelou a José o significado dos sonhos. Um dos prisioneiros morreram e outros virariam copeiros do faraó. E tudo aconteceu como José falou. 2 anos depois, Faraó teve um sonho que deixou muito preocupado e sem dormir. Então o copeiro, aquele que estava lá preso com José na prisão, lembrou que ele interpretou seus sonhos na prisão quando ele estava lá com ele. Faraó então mandou chamar José imediatamente e contou a ele sobre o sonho que ele havia tido, que eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as espigas boas e as 7 espigas secas. Faraó gostou do que José disse e Deus estava com ele. Então, naquele exato momento, ele sabia que José era temente a Deus e era obediente ao Senhor e nomeou a governador do Egito para administrar o tempo, a fartura e o tempo da seca que viriam. Então, ele disse para o faraó que seriam 7 anos de bonança, de fartura, e 7 anos que teriam que o Egito teria que passar pelo vale, pela seca. E ali, depois que José falou aquilo ao faraó, o coração do faraó se acalmou e sabia que o nosso personagem principal de hoje, José, tinha falado era verdade, porque Deus estava com ele. E tudo que José falou aconteceu quanto à fartura e à seca no Egito. E quando se tornou governador, mais uma vez, foi um homem justo, prudente no seu cargo e em suas tarefas. Uma verdadeira luz do mundo, porque ele conseguiu salvar o povo. Aleluia! Ele conseguiu salvar aquele povo daquela época que o povo estava necessitado de ajuda. E olha o que aconteceu. Faraó, então, depois de ver que tudo aquilo aconteceu em sua vida, nomeou José. Olha só, José era um homem muito importante e poderoso no Egito, onde todos se curvavam perante ele. E nesse período, José reencontrou seus irmãos. Olha só, que se curvaram também perante ele. Não nem lembravam que José estava ali, que era José quando viram. Vindo se concretizar todos aqueles sonhos que José tinha quando criança. O mais importante é que José os perdoou.
acharam novamente a luz que estava apagada em suas vidas. Então as lâmpadas de seus irmãos estavam todas apagadas, os seus mundos estavam todos tristes, amargurados. Mas quando o nosso personagem José liberou o perdão e os perdoou, as suas lâmpadas ou as suas lamparinas acenderam. Brilhou a luz do Senhor e o seu mundo, que era tomado pelo pecado e pela tristeza, se transformou em um mundo feliz, um mundo alegre com Deus. Aleluia! José poderia ter buscado vingança contra seus irmãos, após ser vendido como escravo, mas ele escolheu perdoá-los, amá-los. Essa atitude de perdão e confiança abriria caminhos para uma jornada extraordinária de transformação e cumprimento dos planos divinos do Senhor. Enfrentando as adversidades, José permaneceu firme em sua fé em Deus e foi honrado com o cargo de governador. Seu exemplo inspirou-nos a buscar o perdão, confiar plenamente em Deus e trabalhar incansavelmente pela reconciliação em nossas próprias vidas, na certeza de que Ele é capaz de transformar situações difíceis em momentos de profunda cura e restauração. Olha só o que o nosso Deus hoje nos preparou para que possamos estar aqui hoje, compartilhando com você que Jesus, que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele pode operar milagres hoje, Ele pode operar milagres amanhã, Ele ressuscita mortos, Ele cura, Ele batiza, Ele transforma. José sempre teve aquele sonho. Deus sempre mostrou a José tudo que ele tinha. E depois de tudo passar pelaquela surpresa, pelaquela tristeza, eles ficaram felizes, porque Cristo habitou em sua vida com perdão. Nosso Deus entrou naquela vida e houve mudança. Então não importa as diversidades que você enfrenta, não importa o que você está passando, o importante é que Deus está com você, Ele está no teu lado e Ele te ama. Lembre, você é luz e você pode ser a luz na escuridão. Aonde você estiver, seja a luz. Mostre que você é diferente e que você tem Jesus sobre a sua vida. Que você hoje possa ser abençoado por essa história, que você possa ser edificado e possa edificar os nossos pequenos missionários, não é verdade? Que vão aprender juntamente com você que há tempo de perdão e misericórdia. Há tempo de nós termos graça e demonstrar a graça que Cristo tem por nós na vida das crianças que ali precisam ouvir que Deus a ama, que os seus sonhos vão se tornar realidade. Se eles orarem, confiarem em Deus e serem obedientes aos seus mandamentos, o Senhor irá honrar o seu clamor. Que Deus continue vos abençoando. A paz do Senhor, uma abençoada EBF!